ministro da Saúde disse ser absolutamente contrário à lei que obriga máscaras. Ele disse isso hoje, cumprindo a agenda em Piauí. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu ali a jornalistas. Ele disse que é absolutamente contrário a leis que instituem o uso obrigatório de máscaras e a apresentação de comprovante de vacinação para entrar em alguns locais, chamado passaporte da vacina. Vou abrir aspas aqui para o que disse o ministro da Saúde. Essa história de lei para obrigar qualquer coisa é absurda. Primeiro que não funciona. O que temos que fazer é as pessoas aderirem às recomendações sanitárias. O cuidado é individual, o benefício é de todos, fecha aspas para a declaração dele. Segue ainda o ministro da Saúde dizendo que passaporte disso, passaporte daquilo, a população brasileira em breve vai estar toda vacinada. É o que diz o ministro Marcelo Queiroga, mas ele não quer aí criar empecilhos para aqueles que não se vacinaram ainda. Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro até hoje disse que não se vacinou também. Professor, é um discurso muito próximo do discurso daquele do presidente. Como eu disse, havia uma expectativa pelo fato de Queiroga ser médico, que ele tocasse o ministério de uma forma mais técnica, digamos assim. O que a gente está vendo agora é que ele vem cada vez mais se colando ao bolsonarismo, né? Não, de fato, Diego. Vamos lembrar, antes de discutir o Ministério da Saúde, a presença dos generais junto ao núcleo duro do governo. Muita gente dizia no começo, muito analista, que esses militares de alta patente, eles serviriam como elemento moderador de racionalidade técnica junto ao governo. E nós assistimos que muitos deles se bolsonarizaram. Então, perceba, né, que o Luiz Henrique Mandetta, o ministro que pega o início da pandemia, e a gente tem que entender que o início da pandemia é um impacto que choca todo mundo, a comunidade científica e a população em geral, que a gente tem que aprender a lidar com algo relativamente novo. E a ciência tem o seu tempo de maturação, que é distinto do tempo da política. E aí, logo, o Luiz Henrique Mandetta é defenestrado do governo, porque em determinado momento o ministro que ia a público dando recomendações tinha uma popularidade maior do que a do próprio presidente naquele período. Depois o Nelson Teich entra, e eu me lembro de uma entrevista em que ele olhou para o lado e falou: o quê? Liberou quem? Onde? Ele nem sabia o que estava acontecendo e o presidente estava, na verdade, ultrapassando a liderança dele no Ministério da Saúde. Aí o Pazuello, que nós sabemos bem o que foi, e sim havia uma esperança de que Queiroga, de fato, por ser médico, um cardiologista reconhecido, com currículo reconhecido, fosse um elemento de moderação e de abraçar a ciência e os protocolos internacionalmente reconhecidos. E, de fato, como bem colocou a matéria de início da chamada do programa, o Queiroga foi paulatinamente se bolsonarizando e deixou claro no gesto que fez em Nova York para os manifestantes de que lado ele está dessa história.